verdadeiro. Verdadeiro por quê? Ressuscitou, cumpriu a sua promessa. Vamos para mais um tipo de adorador. Verdadeiros adoradores, adorando um verdadeiro Deus. Verdadeiros adoradores? Esses verdadeiros adoradores o Senhor Jesus apresentou aqui. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores, olha só, adorarão o Pai de que maneira? Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus maravilhoso. O que é um adorar em espírito e em verdade? O que é ser um verdadeiro adorador nesse conceito cristão, nesse conceito bíblico? Primeira característica do verdadeiro adorador: ele conhece o objeto da sua adoração. O que ele conhece? E qual é o objeto da adoração do verdadeiro adorador? É o verdadeiro Deus, que é Espírito. É o verdadeiro Deus, que é Espírito. Então, o verdadeiro adorador que adora em Espírito e em verdade é aquele que realmente tem relacionamento com Deus. Ele caminha com Deus. Ele anda com Deus. Ele conhece Deus. Ele ama Deus acima de todas as coisas. Deus está em primeiro lugar na sua vida. Qual é o lugar que Deus ocupa no seu coração? Existem os 3 M's da ruína ministerial. Vocês já ouviram falar? 3 M's da ruína ministerial. Quais são os 3? 3 M's da ruína ministerial. Primeiro M, mulher. O obreiro não cai num monte de coisa, mas cai com uma mulher. Segundo M, money. Às vezes o problema dele não é com mulher, mas ele não pode ter dinheiro. Ele vai limpar o caixa da secretaria da tesouraria. Quando na mulher não há dinheiro, é mundanismo. Ele vai cair em alguma coisa mundana. Os verdadeiros adoradores vão dar lugar primeiro para Deus. Primeiro para Deus. Você como adorador, você é um servo. E como servo, você tem um ministério. Você oferece sacrifício. Então quando eu falo de ruína ministerial, inclui toda a igreja. Porque você também é um ministro. Você serve na casa de Deus. Você presta culto para Deus. E você tem que ter cuidado para adorar o verdadeiro Deus. Primeira característica então do verdadeiro adorador que adora em espírito e verdade, o que ele faz? O que ele faz? O verdadeiro adorador conhece o objeto da sua oração. Ele conhece o objeto? Segundo, ele oferece um verdadeiro culto a Deus. Como eu disse no início, para Deus o importante não é o quanto você faz. Às vezes eu poderia aqui até perguntar para os irmãos: quem vos chamou? Pode dizer. Quem chamou vocês? Deus. Muito bem. Quem chamou? Deus. Para quem vocês trabalham e a quem vocês servem? A Deus. A quem vocês servem? A Deus. Terceira pergunta. Pense bem para responder. Por que você faz o que você faz? O que motiva você a vir para a igreja? O que motiva você a cultuar a Deus? O que motiva você a ofertar a Deus? O que motiva você a trabalhar para Deus? O mais importante para Deus não é uma quantidade de coisas que você faz. Deus não está muito preocupado com a quantidade de coisas que você faz. Sabe por quê? Porque salvação não é pela hora. Aquele ex-ladrão na cruz não pôde fazer nada, a não ser clamar e confiar e ir para o céu. Então, para Deus, se você tem 50 anos de casa, se você tem 100 anos, se você tem 30, se você tem um mês, se você recebeu a Cristo ontem e está aqui cultuando a Deus, para Deus é a mesma coisa. Ele quer saber o que faz você vir até aqui. Porque você glorifica, porque você louva, porque você trabalha, porque você faz o que você faz. Ah, mas eu sou repleto de atividade. Cuidado para você não cair naquilo que nós chamamos de ativismo ministerial. Moisés caiu
de homens tinha 605.300. Então aí mulheres e crianças, o negócio explode, né? Mas vamos estimar 3 milhões. Congregação pequenininha, né, pastor Cândido? Pequena congregação. Estava ali numa congregação de quantos milhões? 3 milhões. Aí ele parava como juiz, como legislador, como sacerdote, como líder, e sentava na sua cadeira e ficava julgando o povo. Quando chega Jétro, falou: o que está acontecendo? Essa fila indiana é para quê? Essa fila indiana aqui, quando alguém tem alguma demanda, eles vêm até mim. Vem até você? Rapaz, muda essa sua prática aí. Você entrou no ativismo ministerial. Fazendo isso, você não vai dar conta do recado. Você vai matar o povo de canseira e você mesmo não vai aguentar. Então faz o seguinte: distribua as funções. Comece a assumir uma liderança descentralizadora. Você centralizou todas as atividades em você. Você não vai suportar isso. Você precisa distribuir os cargos, as funções. Aí vai dar tudo certo. E Moisés humildemente obedeceu à voz do sogro. Ele foi diminuído por Deus por ter distribuído as atividades? Não, pelo contrário, ele ganhou, porque teve humildade. Preservou mais a vida dele. Então Deus não está nem aí se você atende 3 milhões, 500 mil. Ele quer saber a qualidade do seu serviço. Como é que você faz o que você faz? Faça o que vier às tuas mãos para fazer, conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há ciência alguma. Não é para fazer de acordo com a força de Sansão. Não é para fazer de acordo com a capacidade de Paulo. Não é para fazer de acordo com a capacidade de Moisés. É para fazer de acordo com a força que Deus te deu, com o amor que está no teu coração, com a adoração que você tem que oferecer para Ele. Verdadeiro adorador. Primeiro, você conhece o objeto da sua adoração. Tem gente que conhece apenas um Deus severo, um Deus que manda para o inferno, mas não conhece o Deus gracioso. Deus, na sua graça, disse o óleo do Espírito, dá tudo que nós não merecemos, e na sua misericórdia Ele não dá o que você merece. Na sua graça Ele não dá, Ele dá o que nós não merecemos. Você não merecia ir para o céu, você não merecia a paz, você não merecia ser salvo, você só merecia o inferno, mas a graça te alcançou. Jesus entrou no teu caminho, Ele te salvou, é salvo pela graça. É o Deus da graça, é o Deus gracioso, onde você não precisa fazer sacrifício para ser salvo. E o misericordioso é aquele que quando você falha, você erra, você tropeça. Primeira coisa que a gente fica esperando: ih, agora vai vir doença, agora vai me acontecer isso, agora meu marido vai ficar desempregado, agora vai acontecer um dia com meu filho. E aí você observa que nada aconteceu. Sabe por quê? É a misericórdia dele. Se não fosse as misericórdias do Senhor, o que aconteceria? Nós já teríamos sido consumidos. Mas a misericórdia do Senhor não tem fim. Ela não tem fim. Ela te alcançou, a misericórdia te alcançou. E é por isso que você está aqui. Você tem um Deus misericordioso, um Deus gracioso. Quando você pensa que acabou tudo, está sendo apenas um começo, porque quando você peca, você comete as suas transgressões, sabe o que acontece? O Espírito Santo que está em você se entristece. Essa tristeza passa para você, e você se incomoda, você se constrange, você se perturba com isso. E a Bíblia diz que o arrependimento, segundo Deus, veja bem, produz em nós esse estado de espírito diferente. Você é consertado por Deus, é renovado para uma comunhão, e para uma comunhão mais elevada, porque você aprende que esse Deus é cheio de graça, é cheio de misericórdia, e te dá uma segunda oportunidade para que você possa prosseguir até o fim. Adorador verdadeiro conhece o objeto da sua adoração, sabe que Deus é santo, sabe que Deus é amoroso, sabe que Deus é gracioso, sabe que Deus é justo, mas sabe que Deus é soberano.
Sabe que Deus também age com justiça e que dá muitas oportunidades para nós. Não vamos perder as oportunidades, vamos abraçar a oportunidade. Eu errei, mas eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a andar com Ele, eu quero a presença dEle. Verdadeiro adorador. Quarto tipo de adorador, verdadeiros adoradores. Adorando um Deus sem conhecimento. Adorando a Deus sem conhecimento. E é possível. É um verdadeiro adorador. Está adorando a Deus, mas não conhece a Deus, não tem relacionamento com Deus. Eu vou começar pela Bíblia. Vocês se lembram de Samuel? O profeta Samuel? O profeta Samuel, preste atenção, ele foi dedicado ao templo do Senhor como sacerdote. Ele tinha uma escola sacerdotal. Ele abria o templo, ele fechava o templo. Ele acendia a luz do templo, ele apagava a luz do templo. Ele assistia o sumo sacerdote. Ele estava dentro da casa de Deus. Mas a Bíblia diz que ele não conhecia a Deus. Segundo, ele não conhecia a voz de Deus. E ele não conhecia a palavra de Deus. Como é que pode? Estar na casa de Deus, trabalhando para Deus, servindo os homens de Deus, abrindo e fechando a casa de Deus, acendendo e apagando a luz da casa de Deus, e tem mais, morando na casa de Deus, mas não conhece a Deus, não identifica a voz de Deus, não tem sensibilidade, não sabe o que é presença de Deus. Quantos crentes estão dentro da casa de Deus, mas estão totalmente alheios ao que está acontecendo, não glorificam, não adoram, não choram. Você nunca vê esse crente chorando ao ler a palavra. Aleluia! Esse crente não chora quando ora. Virou uma formalidade, é um clube. Ele aprendeu a entrar, sair, paga o dízimo da oferta, vai embora, mas ele não tem relacionamento com Deus, porque ele não conhece a Deus. Não conhece a palavra de Deus, não tem discernimento de Deus. Você precisa ter um encontro com Deus para ser um verdadeiro adorador e adoradores de Deus que precisam ter um encontro com Deus, que não tem, que não conhece Deus. Este era Samuel. Vocês querem ver? Vamos ver. Como diz o bom segredo, para não ficar somente nas minhas palavras. 1 Samuel, capítulo 3. Preste atenção, gente. Isso aqui é trágico. Mas o nosso Deus, Ele é gracioso. O nosso Deus, Ele é capítulo 3. Bora ler? E o jovem Samuel, o que ele fazia? O que ele fazia? É um adorador. Servir ou adorar é a etimologia, a mesma etimologia. É o avodar, avodiar. Ele servia ao Senhor perante quem? Que era o sumo sacerdote. E olha só, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia o quê? Visão manifesta. Estão vivendo um período da judicatura. Olhem para mim. Eles estão vivendo um período da judicatura, período dos juízes. Esse foi um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O período tétrico. O período onde vocês estão vendo que a palavra de Deus era muito valia, não havia visão. O capítulo 17, versículo 6 e 21, versículo 25 de Juízes traduzem a situação do povo. Naqueles dias não havia rei de Israel e cada um fazia o que queria, o que achava mais certo. Não havia pecado. A gente chama isso de pluralismo. Pluralismo religioso. O que é o pluralismo? Cada um faz o que quer. A minha religião está certa, do jeito que eu faço, para você está certo, para você está certo. Ninguém diz que ninguém está errado, porque todo mundo está certo. Quando eu relativismo, o que para mim é certo, para o outro é errado. Mas naquela época não. Todo mundo estava certo, fazendo. Lembra-se da mulher do Levita? Que eles estupraram a mulher. E depois cortaram a mulher em 12 pedaços e distribuíram pela terra. E estava tudo certo.
Aleluia! Terrível momento quando nós perdemos o parâmetro, quando nós perdemos o referencial da verdade, do absoluto moral que é a palavra de Deus. Quando nós vivemos para a nossa própria carne, não temos uma direção do Espírito, nós somos regidos pelas obras da carne, e para nós está tudo certo. Estou na casa de Deus, estou pecando, mas não tem problema. Estou lá fora pecando, mas não tem problema. Estou cobiçando, mas não estou em problema. Estou fumando, estou fazendo de tudo, mas não tem problema. Tem problema sim, porque a conta vai chegar. O dia do juízo vai chegar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele fará. Você pode esconder do pastor, pode esconder da igreja, mas do Senhor você não esconde. A cobrança vinha sempre para Israel. Eles eram entregues à escravidão. Mas vamos continuar aqui no ali. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já, olha, tá vendo? Morava na igreja. Então não adianta morar na igreja, gente. Eu estou picando cartão. Deus não está nem aí com sua picação de cartão. Ele quer saber do seu relacionamento, da sua intimidade. Do quanto você adora, do quanto você está na presença dele. O que você está fazendo, como você está fazendo e por que você está fazendo. Mas eu vou todo dia, eu estou no sítio de oração, todo mundo da manhã, todo mundo, não adianta nada. Deus quer saber por que você está fazendo isso. Os motivos do seu coração é que importa. Antes de receber o seu serviço, ele recebe você. Antes da sua oferta, ele quer saber de você. Antes de receber o seu dinheiro, ele quer saber do seu coração. Estava deitado. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, se apagasse onde? Em que estava a arca de Deus. Estava o quê? Gente, você sabe o que significa arca? A arca era feita de madeira de acácia e por dentro era de ouro puro. Quem a fez foi um homem chamado Bezaleel, cujo nome significa na sombra de Deus. Esse homem era da tribo de Judá e foi levantado, chamado pelo nome, para construir relíquias, para construir um templo, um mobiliário que só seria servido pelos da tribo de Levi. Depois de haver construído e depois de ser consagrado, ele que construiu e tocou em tudo, se tocasse depois morreria. Olha que interessante, né? Da tribo de Judá. Aquela arca foi construída a pedido de Deus. Deus revela para Moisés lá no Sinai. Ele desce aqui, ele falou: eu chamei Bezaleel. Ele levanta Bezaleel, enche ele do espírito de sabedoria, de invenções para criar. Era o professor Pardal ali, porque Deus tira você do anonimato, que não sabe nada, abre sua mente da sabedoria, te capacita para você saber em espírito de verdade. Ele não fez curso no Senai, não fez universidade. A universidade dele é a universidade do céu, é da Nova Jerusalém. O mesmo que construiu o céu é o mesmo que capacitou Bezaleel para construir a arca. Sabe o que aquela arca representava? Representava o Senhor Jesus. A madeira, a arca fala da natureza teantrópica de Cristo. Diga: natureza teantrópica. Jesus na divindade, são três pessoas, é o único que tem uma natureza teantrópica, ou seja, é o único entre Pai, Filho e Espírito Santo que é Deus e é homem ao mesmo tempo. A madeira falava da terra da humanidade, o ouro falava das regiões celestiais. Estava mostrando tanto a divindade quanto a sua humanidade. Em cima havia um propiciatório, aquilo que tornava propício, falando de perdão. E os dois querubins alados, olhando um de frente para o outro, representava a glória de Deus. Aqui está a arca, aqui, olha. Essa arca de Deus, no templo de Deus. O Senhor
tá de terno, tá de gravata, tá tudo bonitinho, tá cabelo longo, tá tudo bonitinho, mas tá tudo errado. Precisa conhecer o objeto da adoração, precisa de relacionamento com Ele, precisa de intimidade, precisa da presença dEle, precisa da glória dEle, precisa conhecer a voz dEle. Glória a Deus, é forte a presença de Deus aqui nesse lugar. Eis-me aqui. E correu para quem? Correu para a presença de Deus? Não. Correu para a presença de Jesus? Correu para o Espírito Santo? O que ele fez? E correu a? E correu a? Ainda que Eli, o nome vem do hebraico, Eli, meu Deus, significa, vem de ele, mais um sufixo pronominal, yod, que é possessivo, significa então, meu Deus. Correu para o meu Deus, mas que não era Deus, era apenas um sacerdote falho que depois morreu com a queda da cadeira e quebrou o pescoço. E os filhos também morreram por causa do pecado. Estava tudo errado, tudo atrapalhado, e ele ainda vai correr para a pessoa? Vai correr para a pessoa? Gente, isso aqui tem muita lição aqui. Aleluia! Ah, Jesus quer te pegar aqui nessa noite. Ele quer te abraçar. Ele quer intimidade com você. Tá tudo errado, mas vai ficar tudo certo. Mas ele diz: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi. Duvido se fosse para a presença de Deus que ele ia se deitar. Quem é chamado por Deus na noite, identifica que é Deus, ele cai de joelho e se derrama. Ele não vai dormir. Ele não vai dormir. Ele fica na presença de Deus. Continuando. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a quem? Ele disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu. Ó, agora ele até acrescenta um detalhezinho aqui. Não te chamei eu, filho meu. Nada disso ia ajudar, era um cara errado. Pode chamar de filho, pode chamar de quem quiser. É verdade. Torna a deitar. Te aconselho que quem ainda não identificou, o próprio Eli não estava identificando o que estava conversando. Mandou o menino deitar. Demorou para ele se acordar, olha só. Não chamei eu, filho meu, torna a deitar. Porém, Samuel ainda não. Olha só o versículo 7. Quem está com a Bíblia aberta, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Porém, verdadeiro adorador
que não conhece o objeto da sua adoração. Qual é o objeto? É Deus. Porém Samuel não conhecia, e a sua palavra não tinha sido revelada para ele. Traduzindo, nem conhece Deus e nem conhece a sua, então não conhece nada, só conhecia um homem caído. E mais nada, que ele estava orientando da maneira errada e ele buscando a pessoa errada. Tudo que podia dar é em nada, ficar numa cama deitado. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Bora continuar? O Senhor, pois, olha só, Deus é insistente. Aleluia! Sem graça e misericórdia. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: o que ele disse? Por que tu me chamaste? Olha só agora. Então, entendeu Eli? O que ele entendeu? Que o Senhor chamava o jovem. Que o Senhor chamava o jovem. Ele não conhecia Deus. Ele não conhecia a sua palavra. Mas mesmo assim Deus está chamando. Mesmo você está aqui, você não conhece Ele, você não conhece a palavra dele, mas Ele está chamando. Vem, eu quero relacionamento contigo. Eu quero intimidade contigo. Eu quero comunhão contigo. Eu te amo, meu filho. Será que Ele chama só quem o conhece? Não, Ele chama quem não conhece, quem não sabe de nada. Ele chama para um relacionamento. Ele quer você. Ele quer você. Prosseguindo, pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás o quê? Fala, porque teu servo. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Versículo 10, todos juntos. Então chamou Glória a Deus. e aí o Senhor foi revelando a sua vontade. Samuel tornou-se um dos homens mais piedosos de Israel, um dos grandes profetas. Ele agregou na sua pessoa 3 funções. Ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. Aleluia. Esse aqui é aquele que não conhecia. Portanto, se você não conhece, há uma esperança para você. Deus está de braços abertos. Não se sinta excluído, não se sinta fora do ninho. Se você está aqui, Deus te chamou. Ele quer intimidade contigo. Ele quer relacionamento contigo. Agora é o nome do Senhor. Voltemos ao nosso assunto. Último, verdadeiros adoradores, adorando em espírito e em verdade, conhecendo o objeto da sua adoração. Aleluia. Portanto, verdadeiros adoradores, adorando em espírito e em verdade. Repetindo, é aquele que conhece o objeto da sua adoração. É aquele que conhece a voz de Deus. É aquele que anda com Deus. É aquele que não é motivado pela pressão e nem pelo medo de ir para o inferno. No antigo Israel, havia alguns tipos de Ever. Diga Ever. Ever, de uma forma eufemística, no eufemismo, é servo. Mas a bem da verdade não é servo, ele é um escravo. Escravo. O Ever pode ser servo ou adorador. Então havia muitos tipos de Ever, de servos. Veja em qual tipo você se enquadra. Havia aquele tipo de servo que eles estavam passando privações financeiras, dificuldades. O que ele fazia? Ele se vendia para o seu senhor em troca de alimento. Só que Israel era a única nação do mundo que
que dava um caráter mais humanitário para os seus escravos. Por quê? Porque havia aquilo que no Brasil é chamado de alforria. Havia o ano sabático. Havia o ano sabático. O que era o ano sabático? O povo trabalhava na terra 6 anos, no 7º ano a terra descansava. Portanto, quem tivesse escravo, o escravo trabalhava 6 anos, no 7º ano ele tinha que sair liberto, tinha que sair livre. Aquele escravo que estava só por necessidade, conseguia lá arrumar alguns trocados, ele não via a hora de cair fora, porque ele estava ali por necessidade. Ah, eu vou para a igreja porque estou precisando casar. Outro é porque eu estou precisando de dinheiro. Eu estou precisando de uma cura. Tudo isso é interessante, mas essa não deve ser a motivação do seu coração. Se você veio por causa de dinheiro, errou o caminho. Jesus, quando estava aqui na terra, só andava duro, porque tudo que ele recebia, Judas levava. Então, se veio por causa de dinheiro, fala: olha, veio atrás de mim, as raposas têm comida, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você bateu na porta errada, meu filho. Quando a mãe dele foi consagrada lá no templo, ela levou a oferta do pobre, que era uma rolinha. Que quem não podia dar uma ovelha, não podia dar uma vaca, não podia nada, armava uma arapuca lá no mato, pegava lá um passarinho e Deus aceitava do mesmo jeito, porque Deus não desfazia. Se você pode dar 1 milhão, agrada a Deus. Se você pode dar R$1, você agrada a Deus. Se pode dar 1 centavo, agrada a Deus, porque Deus não está afim do seu dinheiro, está afim de você. Então, não é pela quantidade. Então, Jesus, você vir para a casa de Deus com essa motivação é a motivação